Olá, pessoal, é a Magna. Perguntinha básica: como fazer com o turbilhão de pensamentos dentro da nossa mente? Vocês assistiram sobre como a mente controla você ou você controla a sua mente? Nós falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo aqui no Instagram. Como que a gente faz? Como que a gente lida com essa capacidade de pensar para ficar tentando gerenciar as nossas múltiplas tarefas, tudo que a gente faz no dia a dia, aquele monte de coisa ao mesmo tempo? Lembra do exemplo que eu dei de esquentar a comida no micro-ondas e estar pensando no trabalho, um milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo? Cada vez parece que é mais obrigatório a gente ter que dar conta de tanta coisa. Você sente isso também? Como parar de ficar analisando as situações o tempo todo? Como tirar esses pensamentos impulsivos da nossa mente, que fica o tempo todo tentando controlar uma situação que ainda não está ali, né? Como que acontece? Parece que a gente precisa dar conta de tudo o tempo todo e a gente fica pensando o tempo todo como fazer isso. Lembra que eu falei da outra vez, no vídeo anterior, sobre cada vez que você pensa e você não age, você está gastando essa energia? Imagina, então vamos falar de pensamentos? O que acontece com esse turbilhão de pensamentos dentro da minha cabeça? Por que eu tenho esse turbilhão de pensamentos dentro da minha cabeça? Imagina que 80, 90% dos seus pensamentos, ou seja, esse conteúdo que a sua mente que controla você produz, são inúteis. Pensa aí. Não, para agora. Para tudo que você está fazendo. Pensa comigo. E lembra mesmo. Senão, para que você está me assistindo? Não vai adiantar nada ficar só assistindo. Foco. Consciência. 80 a 90% de tudo que a sua mente produz de pensamento é inútil e é repetitivo. Como? Já parou para pensar nisso? Você conhece aquele livro Poder do Agora? Eu já indiquei algumas vezes, algumas pessoas acham chato. Mas é muito interessante, porque você tem a capacidade de estar no aqui e agora. Quantos por cento da sua atenção você está dedicando para me ouvir agora? Lembra do raio laser que eu te falei? Quanto está dividido o seu foco do raio laser para me ouvir aqui agora? Você consegue manter o seu pensamento aqui? Seu pensamento vai gerar um comportamento. Por exemplo, se eu pensar, estou com sede, eu posso ter que tomar uma decisão. Vou tomar água ou não? Por isso que eu já tenho sempre água do meu lado. Porque senão eu tenho que ficar pensando. Quando eu fico pensando, eu fico mudando o meu foco de pensamento. Então, o que eu estava dizendo para você? Os nossos pensamentos, a grande parte dos nossos pensamentos, eles são repetitivos. E esses pensamentos, que são os mesmos e são repetitivos, acaba construindo um padrão, formando um caminho neural dentro do seu cérebro. O que é um caminho neural? Deixa eu acender a luz aqui. Entendeu? O que é um caminho neural? Que tá armando uma chuva aqui, gente. Eu estou bem de frente aqui, tá tudo aberto e tem um vento. Então, esses pensamentos, olha o pensamento, olha o foco. Vamos prestar atenção? Foco.
Vocês acham que o meu foco está 100% aqui no que eu estou falando? Não, não, né? É que eu estou... Lembra que eu falei da outra vez? Tem a ver com emoção. Eu fui uma criança que sempre tive medo de vento. Então a minha atenção, ela direciona para o vento. Ou seja, o meu distrator, só explicando o vídeo anterior, né? Explicando que eu já expliquei lá, mas só... que palavra eu usaria? Não é pontuando, especificando ali. Lembra o distrator? A emoção? Minha emoção. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de chuva. Então, não há nenhum problema para mim a chuva, mas eu fico escutando o barulho, né? É mais ou menos o que eu vou te falar agora. 80 a 90% dos nossos pensamentos são repetitivos. Tem um padrão. Eu tenho esse padrão de pensar e de sentir, de prestar atenção, né? No tempo, no sol, na lua, no vento, na chuva, tudo. Então, é um padrão repetitivo de pensamento. E esse pensamento, como eu estava falando, forma um caminho neural. O que é um caminho neural dentro do meu cérebro? Ele vai repetindo tantas vezes. Tem a história dos 21 dias, né? Mas se você repetir 21 dias forma um circuito, mas não é suficiente. Você precisa de mais tempo, né? 42 e mais um pouco de tempo, depende. Tem um tempo maior, né? Então, de tanta repetição dentro do meu cérebro, ele cria um caminho de uma rede neural habitual. E aí ele vai sozinho, ele se repete. Foi o que eu fiz agora com você. Que eu me remeti a um pensamento, repetir é o pensamento repetitivo, a uma coisa minha da infância. Tem um padrão, tem um neurônio ali construído, um caminho neural para aquilo. E esses pensamentos, além disso, nessa repetição tem uma frequência também, que ela vai se repetindo ao longo do dia, ao longo da sua vida. Então, esse pensamento é um pensamento ok. Agora, o que eu perguntei para você? Se você estava focado aqui, né? E para você pensar, quantos por cento dos seus pensamentos são inúteis? Esse que eu pensei, por exemplo, é útil ou é inútil? A maioria das vezes é inútil, não preciso estar pensando, né, agora sobre isso. Eu aproveitei que eu pensei sobre isso, teria se tornado inútil, porque eu não ia falar nada, eu aproveitei para dar um exemplo de como acontece esse pensamento. Então, o pensamento, como eu falei, pensar, estar com sede, vai me gerar um comportamento. Eu vou sair, vou tomar água, ou vou pegar a água que está aqui do meu lado, não é? E então, se eu quiser, por exemplo, quebrar um pensamento que é inútil, derrubar um padrão que fica se repetindo na minha mente, vamos imaginar que eu tenho uma ponte que está ligando um pensamento e se repetindo o tempo todo, eu tenho que derrubar, para parar, né, de associar. Então, se eu quiser derrubar essa memória minha, de como eu tinha medo do vento e tal, eu sempre tive medo de temporal e de vento. Se eu quiser quebrar isso, eu tenho que derrubar essa associação que eu estou fazendo com isso. Eu estou associando o tempo todo. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas se der um temporal, sim, eu vou ficar com medo. Por que eu vou ficar com medo? Porque está associado com tudo isso. Por que eu não trato isso se você é terapeuta, Magna? Porque não tem necessidade, eu não tenho essa frequência, eu não tenho um medo patológico, eu não bloqueio a minha reação, porque não é um medo paralisante, né? Mas não é uma sensação confortável. Agora, eu não vivo num lugar que tem tempestades constantes, senão eu teria que tratar, senão eu ia acabar gerando
uma doença através dessas emoções, né? Eu preciso encontrar um outro jeito de lidar. Eu preciso encontrar o quê? O que é esse outro jeito de lidar? Eu preciso construir outro caminho neural dentro do meu cérebro. Isso se faz através de uma boa terapia para tratar um trauma, né? Então, eu posso, numa questão mais simples, né? Por exemplo, os pensamentos repetitivos que ficam atrapalhando o meu dia a dia, eu posso começar a modificar algumas palavras, trazer mensagens para mim, para quebrar esse padrão. E como eu posso utilizar palavras? Aí é muito pessoal, isso vai depender muito do perfil de cada um, né? E da percepção, lembra da consciência que eu falei? Qual é o meu maior objetivo aqui? Consciência, né? A consciência, ela precisa estar em pleno desenvolvimento. Esse é o nosso grande foco nessas conversas. Então, o meu pensamento repetitivo, intrusivo, impulsivo, é prejudicial? Geralmente ele atrapalha muitas coisas, atrapalha que eu consiga atingir uma meta, um objetivo, ele faz com que eu fique planejando algo que vai dar muito errado, a questão da ansiedade, como eu contei para você antes, né? Às vezes tem uma crença distorcida que faz com que eu fique pensando naquilo. O que pode mudar um pensamento? Perguntas. Quais são as perguntas que você tem feito para você? Por exemplo, por que eu não consigo parar de pensar nisso? Vai direcionar o seu pensamento para quê? Vai direcionar o seu pensamento para todos os motivos que te comprovem que você está pensando nisso. Que outra pergunta você pode fazer, Magna? Que outra pergunta você pode fazer? O que posso pensar em vez disso? Porque uma vez que você pergunta, o seu cérebro busca uma resposta. Então vai direcionar o seu pensamento. Então isso é uma forma de pensar, né? É diferente do que você está pensando em fazer, com o que o seu pensamento inútil seja mais útil. Então, vamos tornar esses pensamentos mais úteis, certo? Porque se você simplesmente deixa para lá isso, ou seja, não me importa, espero até eu pensar em outra coisa automaticamente, o que pode acontecer? Sabe o que é? Acontecer que esse pensamento vai gerar o comportamento. Como eu falei, então o pensamento vai gerar um comportamento e manter na sua mente sequências, uma série de pensamentos negativos, e se você permitir que esses pensamentos negativos durem, se prolonguem, dependendo do quanto esses pensamentos se prolonguem, isso pode gerar e levar sim a uma desordem emocional, a um problema emocional. E claro que pode gerar doenças psicossomáticas, com certeza, e alterar o seu estado imunológico, a sua imunidade pode ser afetada se você focar somente em coisas negativas, em pensamentos negativos, disruptivos, ok? Portanto, nesse caso, da mesma forma que eu falei anteriormente, pensar demais torna-se uma doença gravíssima. Quando acontece dessa forma. E isso seria um dos maiores problemas nossos, né? Temos que adquirir a capacidade de parar, de analisar, de pensar para refletir, para tomar a melhor decisão.
como eu falei sobre a decisão já. Sempre de maneira ecológica, nunca de uma maneira egoísta. Melhor decisão para mim e para o outro, porque quando a pessoa pensa nisso, muitas vezes, ela quer se colocar tanto em primeiro plano e se valorizar, que ela acaba prejudicando alguém. E isso não é a melhor atitude. Eu sempre tenho que pensar de uma maneira, como a gente diz, ecológica, ou de uma maneira sistêmica, considerando um todo. Eu faço parte de um sistema, eu não sou sozinho perdido no mundo, né? Então, o grande objetivo disso é que eu tenha um autocontrole da minha mente, ou seja, minha consciência, tenha um autocontrole da minha mente para que eu tenha uma paz mental. O que seria considerado paz mental? Tudo isso que eu falei. Penso, não faço. Penso, não faço. Me diz, isso é paz mental? Sua mente está perturbada. Perturbada com pensamentos repetitivos, obsessivos e inúteis. Então vamos pensar. A dica é: quantos dos seus pensamentos você consegue perceber que são inúteis? E quais as perguntas que você pode fazer para você para modificar esse pensamento na hora em que você tomar consciência deles? Perceba as palavras que você usa. Perguntas boas. Eu tenho um capítulo num livro que chama Para Boas Respostas, Faça Excelentes Perguntas. É um livro da neuroeducação. Neuroeducação para Educadores, se eu não me engano. É o livro que está esse capítulo. Para boas respostas, faça excelentes perguntas. Isso sempre. Então, a comunicação ela é muito importante. E a comunicação com a gente mesmo é de crucial importância. Então, para boas respostas da sua mente, faça excelentes perguntas. Então, que pergunta que eu faço, que eu vou gerar na minha mente um pensamento que seja útil? Eu já ouvi muita gente dizendo, mas não dá. Isso é impossível de parar de pensar. Não consigo não me preocupar, não consigo parar de pensar. Porque você não tentou estratégias eficientes. Então, por enquanto, perceba e experimente fazer uma pergunta diferente. Tá bom? Nos encontramos em breve. Comente aí se você conseguiu perceber que tem pensamentos inúteis e se você conseguiu concentrar a sua atenção aqui. Ok?